Sou Helenice Santos, diretora de comunicação no Cismar. Hoje nós estamos aqui para falar de uma situação que estamos enfrentando junto à assistência social. A Secretaria de Assistência Social, né, que está passando por N problemas aí. Estamos aqui com a Iraídes, nossa presidente, a Ana Lúcia, que é a nossa secretária-geral, e a Michele, a secretária de formação e também da juventude, né? E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre tudo que a gente está enfrentando nesses dias, né, Iraídes? Nós vamos conversar, bater um papo aqui hoje sobre os problemas que nós estamos enfrentando, principalmente nos abrigos de adolescente e infantil e no CRAS. Então, nós vamos conversar, bater um papo aqui e vamos tirar uma linha de atuação. Nós precisamos deixar, né, meninas, aqui bem claro para todos aqueles que estão nos vendo e nos assistindo, que o sindicato vem atuando junto à assistência social desde que assumimos o mandato em 2023. Aconteceram várias tratativas com a gestão anterior no ano de 2024 e assim que a gestão Silvio Barros assumiu, nós também já levamos todas as demandas, né, desses locais da assistência social para que pudéssemos tratar com mais atenção, porém, infelizmente, nos últimos meses a gente se deparou com essa situação, né, que está hoje a assistência com muitos problemas dentro dos abrigos e dos CRAS, né, Michele? Justamente, Ana Lúcia, a gente teve até um ocorrido nosso em uma visita a um chamamento dos servidores, que é onde sofremos um atentado, né, no abrigo infantil, e eu acho que sobre o abrigo infantil a Iraídes teve também a sua experiência e poderia compartilhar com a gente. Então, nós tivemos no abrigo, eu e a Ana, quando as crianças estavam depredando o patrimônio da SAS, que era o abrigo. Então, eles quebraram todas as vidraças, estavam em cima do telhado, foi chamada a polícia militar, a guarda municipal, e eles não atuaram, não podiam pegar as crianças porque para não sofrer processos também. Então, foi uma situação bastante complicada. A gente tem um problema, né, bem grave, né, que nós, assim, podemos visualizar nos atendimentos, que é com relação à promotoria, que impede algumas ações, né, até mesmo dos trabalhadores dentro dos locais. E hoje, né, nós temos aí o NUCRIA, que é a delegacia que trata da criança, infância e adolescência, e isso também, às vezes, dificulta um pouco o trabalho. É lógico que as crianças merecem todo o acolhimento e atendimento, e nós zelamos muito por isso, porém os servidores estão sofrendo com a falta de estrutura, a falta de funcionários, né, para esse atendimento e o manejo adequado, que ainda não temos protocolo suficiente para que sejam seguidos, né, Helenice? O que é triste a gente ver que lá fora a sociedade não tem esse conhecimento do quanto esse servidor está sofrendo. Todo mundo vê só o lado da criança. É lógico que a criança merece todo o apoio, todo o cuidado, mas nós precisamos ter um olhar para esses servidores que estão sofrendo, estão adoecendo, né? E quando acontece, eles nos procuram à noite, de madrugada, quando acontece as coisas lá que eles estão sofrendo, e que aí quem que eles procuram é o sindicato, porque o apoio que eles têm é nós, que eles sabem que vão estar, né, defendendo eles. E é triste a gente ver que as pessoas, a sociedade não tem essa visão, nessa valorização, porque sem eles lá, eles dão todo o amor e carinho para aquelas crianças, entendeu? Quando acontece algo, a sociedade, a imprensa desce a lenha neles, falam mal, mas ninguém vai lá para ver realmente a situação. E nós, enquanto sindicato, a gente vem acompanhando, que nem você falou, Ana, que desde o início da nossa gestão a gente está acompanhando, a gente chora junto com eles, as angústias deles, né? E a gente sabe que quem está à frente da SAS, né, agora estão tentando fazer, mas não tem estrutura, não tem, então é uma situação bastante complicada. O número, né, de funcionários é muito reduzido, né? Exatamente. Nós tínhamos uma secretaria que tinha no seu quadro aí de funcionários, e foi feito, não sei se eu posso dizer se foi um desmonte da própria secretaria, mas hoje a Secretaria de Deficiência, ela atua sozinha, né? E a Ser Criança também hoje não faz mais parte da assistência. E os servidores que atuavam na SAS
dentro, né, fazendo esse trabalho aí que era voltado ali para a criança e para as pessoas com deficiência, não fazem mais parte desse quadro de funcionários. E isso acarretou dentro da própria assistência um acúmulo de trabalho, porque os servidores agora precisam fazer o trabalho com um número reduzido de quase 150 funcionários, que seria o ideal para que a secretaria atuasse com o número efetivo dentro dos abrigos, dos CRAS e nas demais unidades, Centro Pop, né? Abrigos de acolhimento de pessoas indígenas, as pessoas também que vêm de outros países, que também são acolhidas aqui no nosso município, e infelizmente nem com os PSS nós estamos suprindo essas necessidades. Que é triste quando acontece um episódio dentro de um abrigo ou em qualquer setor. O servidor que está lá, ele está fazendo um bom trabalho, ele é um bom servidor, ele gosta do que ele faz, está lá porque ele gosta também. Porque às vezes o salário é tão pouco que a gente olha assim e fala assim, nossa, por que a pessoa se submete e está ali? Mas é porque ela gosta e porque ela ama o que ela faz. Aí quando acontece um episódio, em vez de tomarem a providência para resolver a situação, eles transferem esse servidor para um outro setor. E isso é muito triste. Porque não é isso que o servidor quer. E se ele reclamou, e se ele buscou ajuda, é porque ele precisa de acolhimento também. A criança precisa de acolhimento, mas o servidor também precisa. E essas transferências que fazem com eles não ajudam em nada, não ajudam o setor. E o que acontece? Isso está caminhando, tudo a gente vê, né, Iraíde? A gente tem discutido muito sobre isso, falando-se da terceirização. Seria, Iraídes, isso é a solução? Você, enquanto que já foi presidente, está no sindicato, eu sou nova, né? Mas a Iraídes há quanto tempo e sabe, entende das coisas. Seria a solução, Iraídes? Não, terceirização não é o caminho para nada. Na verdade, eles querem terceirizar, mas querem precarizar. Né? Quando você passa para uma entidade privada administrar, depois daqui 2, 3 anos, volta de novo para o município e aí volta precarizado, os trabalhadores voltam desgastados, né? Porque vai para outros lugares, então terceirizar não é o caminho. O exemplo do asilo, né? Eu acho que para deixar registrado aqui, nós sabemos, né, Iraídes, que ao longo aí da sua trajetória dentro do sindicato, não é a primeira vez, né, que essas situações ocorrem, né, dentro da assistência social, mas nesse ano com uma gravidade muito maior, porque a violência física, ela tem sido recorrente dentro desses locais, né? Os funcionários realmente não estão sentindo segurança em trabalhar, né, e atuar nessa frente. E da sua experiência dentro do sindicato, o que você tem assim para compartilhar conosco e com quem está nos assistindo, né, com relação à segurança dentro da assistência? Então, a gente tem pontuado várias questões que a gente entende que é o melhor caminho, tipo o botão do pânico, que os trabalhadores consigam sobreviver dentro desses locais sem ser agredidos pelos adolescentes, pelas crianças, porque as crianças também agridem os trabalhadores. A gente teve experiência recente das crianças agredindo os trabalhadores. Então, ele não tem idade suficiente para poder agredir, mas mesmo os adolescentes também quebram os vidros e pegam e agridem os trabalhadores, né, entendeu? E colocando a vida deles em risco. É o caso que aconteceu essa noite. É o que aconteceu ontem, por exemplo, que um adolescente tentou contra a vida de um educador. Esse educador, ele está aterrorizado, entendeu? Um adolescente tentou contra a vida. Se não fosse um outro funcionário intervir, ele poderia estar morto hoje. Então, essa situação que às vezes a sociedade não tem esse conhecimento. Né? Era 11 horas da noite, meia-noite, eu e a Ana, a gente estava conversando com eles, tentando acalmar e tentando, porque eles não tinham, ainda falaram, agradeceu, porque obrigado de vocês nos ouvirem, entendeu? Então, é uma situação... Claro que é um educador já terceirizado, né? O qual não é valorizado, o qual não recebe gratificações, insalubridade. Nem vale transporte para ir trabalhar, recebe esse servidor. E mesmo assim ainda ele não pensou em exonerar, em abandonar o cargo.
Porque ele Então, gosta, assim, ele ama o que ele faz. estamos falando de um PSS que poderia romper o contrato e seguir a sua vida. Procurar um outro serviço em qualquer outro setor, mas que mesmo assim está ainda ali trabalhando dentro da SAS e acredita que ainda pode contribuir muito. Pode ajudar a mudar a vida dessas crianças. Mas lembrando que a terceirização prevista aí, né, e que a gente acompanhou na última reunião do Comas, do Conselho, se falar, né? Nós participamos, né, na última reunião do Conselho, e a discussão dessa terceirização não é nem pelo PSS. O PSS, ele ainda é um contrato vinculado à prefeitura, e esses trabalhadores, eles respondem diretamente à prefeitura, né? Nós temos vários, né, casos aqui na saúde, né, até mesmo na educação, algumas situações, e agora na assistência social, esses servidores como PSS. Mas o modelo de terceirização que vem aí sendo analisado não é uma terceirização somente de trabalhadores, mas é a terceirização do próprio serviço de assistência social, né? A gente faz esse bate-papo já para dar uma linha e uma orientação daquilo que o sindicato está vendo que poderia acontecer. Então, eu acho assim, hoje a gente vê que o CRAS, ele precisaria de câmeras de segurança, para onde ali nos locais, em torno, a gente não fala nem dentro do CRAS, mas pelo menos em torno, aonde a comunidade visse que estava sendo assistida, né? Para tentar inibir essas pessoas que cuidar do patrimônio, né, estão Michele? furtando fios, monitores de computador. Então, assim, a gente vê que ali seria isso. E, lógico, a valorização daqueles que estão ali, né? Uma insalubridade, porque está em contato com moradores de rua, pessoas que têm seus vícios e que precisam da sua ajuda. São uma porta de entrada, um CRAS, né? E no abrigo a gente vê que falta os protocolos, né? Cursos, formações de contenções. A gente sabe que precisa ter essas orientações. O que fazer, o que não fazer no momento dessa ação. Como a Ariades falou, as crianças estavam depredando o patrimônio, né? Qual era a ação naquele momento? Como que a gente deveria ter agido? Como a gente deveria ter abordado essas crianças? Como que a gente teria que ter orientado essas crianças, né? Então, acho que a gente sente essa falta. Quem é o responsável, né? Quem é o responsável em fazer o primeiro atendimento? Nós, sindicato, a gente que ela se eu coloco a gente porque uma vez que somos funcionário público, estamos dentro da gestão, e estamos dando voz daqueles que estão chorando para nós. E já choramos hoje de manhã, eu fui uma mesmo que já chorei com um servidor em cima de um relato, porque passei por isso, tive uma ação, uma reação em cima de uma ação em defesa da Ana Lúcia, não pensei na hora, né? Depois que você chega na sua casa com a adrenalina baixa, você cai em si que você teve um contato com uma faca, que aquilo ali poderia sair sem você e a sua companheira sem vida. Então você pensa em muita coisa, passa um filme na sua cabeça e você ouvir um servidor falar que ele vai sempre estar em socorro do seu amigo, é ele olhando para nós falando, e aí, me ajuda a socorrer. Então, eu acho assim, a falta de segurança, precisa de uma segurança ali dentro. Esses adolescentes precisam ser acolhidos, e estão sendo acolhidos, mas o servidor também precisa desse olhar. E sobre o acolhimento, né, acho que nós, enquanto sindicato, a nossa maior dúvida é de que maneira, né, esses adolescentes chegam até o nosso município, porque nós temos, é lógico, crianças em situação de vulnerabilidade que vão para os abrigos, né? E adolescentes também, que teoricamente deveria ser um abrigo provisório, só de passagem, para que essas crianças retomassem as suas famílias ou fossem transferidas para suas cidades. Mas hoje não existe esse protocolo, ou se existe, ninguém tem conhecimento, porque os próprios conselhos, nas 3 reuniões dos conselhos que eu participei, né, do conselho do Sempre Rua, do conselho do Comas e também do conselho do Desenvolvimento Social, eles mesmos falaram que eles não têm acesso e o conhecimento desses protocolos que estão sendo utilizados dentro da própria assistência, né? Então, assim, nós temos conselhos importantes no município, né, que estão entrando em contato com a administração e nós não estamos conseguindo efetivamente resolver um problema. Nós precisamos entrar com as resoluções. O Sismar já apresentou diversas
técnicas que poderiam ser utilizadas ali para minimizar os problemas. Sugestões é o que As falta, sugestões são variadas, né, Iraides? Hoje de manhã, a nossa conversa com os servidores era sobre o serviço técnico, né? Que nós também temos algumas dúvidas. Nós explicamos para os trabalhadores que nós temos bastante dúvidas em algumas coisas. A gente já chamou até o advogado para ele nos dar quais são os passos que nós temos que tomar daqui para frente. Então, e os trabalhadores querem sentir segurança no sindicato. Então, quando eles nos procuram, eles querem que a gente dê as respostas que vai ajudá-los. E a gente tem essa dúvida, será que tudo isso que está acontecendo está chegando realmente para as autoridades competentes? Será que está chegando lá no promotor, lá no juiz, exatamente o que está acontecendo? Se esses relatórios estão acontecendo, então nós estamos com essa dúvida. E hoje a gente levantou essa questão, né, Iraíde? Levantamos essa questão, sim, e vamos querer saber se realmente está acontecendo. E se está acontecendo, por que o poder público, o juiz e o promotor não está fazendo, o que está sendo feito? Porque é muito fácil. É uma adolescente... Porque que nenhuma medida está sendo tomada, né, Lenice? Vamos supor, no caso desse adolescente em si, a gente tem conhecimento que ele já passou pelo Sense, é um adolescente que não é do nosso município, que veio de outro município, entendeu? É um adolescente que ele realmente, as falas são de muito agressivas, ele promete, ele realmente fala com todas as letras que ele vai matar o educador. Então, o educador está virando refém, virou refém, e nós queremos saber até onde as autoridades competentes estão por dentro e estão tomando providência. Qual a providência? Vão esperar assassinar um servidor dentro de um local de trabalho para depois fazer alguma coisa? A nossa revolta é essa. Isso aí, a nossa indignação. Lembrando que existe, né, a nível federal, os protocolos, né, de... atendimento para esses adolescentes, e o cadastro que é feito desse adolescente, tem que colocar tudo ali, e esse cadastro está sendo alimentado, a equipe técnica está alimentando, o promotor está tendo acesso de como está sendo a conduta dessa criança, desse adolescente, enquanto ele está passando aqui pelo nosso município, né? Tudo que tem acontecido, né? Os relatos nesse feriado prolongado aí, final de semana e início de semana, foi gritante. São coisas realmente, como a Michele disse, de chorar junto com o servidor, porque os servidores estão desde quarta-feira com um problema grave, né? E, segundo nós conversamos aí com a gestão que está à frente da assistência, o promotor já foi notificado e já foi enviado um pedido para a promotoria. Mas por que demora tanto para tomar uma providência? Tem que ir para a mídia? Tem que acontecer o pior para que os problemas sejam resolvidos? E a gente sabe que no abrigo dos adolescentes, o pior sempre será uma vida ser ceifada, né? Seja de um adolescente, seja de um trabalhador que está ali dentro, né? O das crianças, o infantil, foi patrimônio. Contudo, foi patrimônio. Bens materiais a gente adquire, gente recupera, a gente manda construir, mas uma vida ceifada, ela não volta mais. Então, assim, fica um alerta ao qual o sindicato está batendo constantemente em conversas, né? Tivemos essa devolutiva já do secretário da SAS, né? Que o promotor está ciente disso. Eu acho que o mais importante mesmo é todo trabalhador ter essa consciência que o sindicato, o Sismar, ele está de portas abertas e estamos constantemente em busca de melhorias e qualidade de vida para eles. Eu acredito que passou da hora da sociedade tomar conhecimento da real situação. Que geralmente a sociedade só toma conhecimento quando acontece alguma coisa com o servidor. Aí todo mundo cai em cima de pau em cima do servidor. Entendeu? Aí quem apanha é só o servidor. Mas, na real, a situação, a sociedade em si não sabe dessa realidade. E eu acho que está na hora da sociedade tomar conhecimento do que realmente está acontecendo. Né? Porque para não sobrar só para o servidor, que foi o caso do abrigo infantil, quando as crianças falaram que não é verdade, que eles sofriam agressões, é por isso que eles fugiam, coisa e tal. Porque a criança, para se defender, né, qual o motivo delas ter fugido? Então, elas falavam dessa forma. Então, está na hora da sociedade tomar conhecimento. Eu acho que a sociedade precisa saber.
o nosso momento agora, né, é até de falar para todos aqueles que estão nos vendo e nos assistindo, né, que repassem esse link, né, para o seu colega, para o seu vizinho, para quem você conheça que não faça parte até mesmo do serviço público, mas que sejam pessoas da sociedade, porque eles precisam São usuários. saber, né? São usuários do serviço, né? As políticas públicas, elas são essenciais e importantes, mas que nós precisamos que o trabalho ocorra de maneira efetiva e com segurança ao trabalhador. Então, hoje, eu deixo aqui para vocês que vocês nos ajudem e estejam sempre conosco, porque o Sismar continuará à frente e em busca do melhor para o servidor, né, Iraides? É isso mesmo. Nós estamos sempre na defesa do trabalhador, tanto do abrigo infantil quanto do adolescente, do CRAS. Nós estamos sempre em defesa dos servidores municipais, porque juntos nós somos mais fortes.